Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Maus de Vera. Eu sou a Ana Tércia, mais conhecida por Naná, e cá estou eu para gravar mais um episódio. Penso que é o 12º, já são 12. Ainda pá, uma dúzia! Ahm, Hoje estou a gravar durante o dia, ahm, consegui essa fantástica proeza. Ahm, Estamos a 15 de fevereiro de 2016, é segunda-feira. Não é normal eu gravar à segunda-feira e muito menos à meia da tarde. Apenas e só porque tirei hoje um dia para resolver uma série de questões pessoais e, e então decidi aproveitar que tenho a tarde livre para gravar durante o dia com luz natural, e que era um projeto que eu já tinha pensado, tinha tentado fazer a gravação durante o dia com luz natural, mas nem sempre consigo porque ter os miúdos em casa aos pulos e aos gritos na sala ao lado não dá muito resultado. Bem, e vamos ao que interessa, né? Estas últimas semanas foram produtivas, foram bastante produtivas, foram também igualmente cansativas. Eu vi-me a chegar a limites de cansaço um, preocupantes, até diria. E, mas pronto, já consegui recuperar um pouco. E, obviamente com a ajuda da terapia que é o tricô, que tem sido muito importante para que eu consiga manter um bocadinho a minha sanidade mental. E então foi bastante produtivo. Consegui dar por mim a tricotar e a fazer crochê em momentos em que não era muito usual fazê-lo. E, e por isso consegui avançar em alguns projetos. Não tenho nenhum projeto acabado, mas avancei nos projetos que tenho em mãos e que são essencialmente. Vou começar pelas minhas meias, as minhas fantásticas meias. Estou cada vez mais feliz com estas meias. Que mais não seja por causa do fio. Eu estou literalmente a adorar a forma como estas meias ficam. O, o efeito que está a fazer o fio aqui deste lado. E, e tem sido mesmo muito divertido tricotar estas meias. E elas não têm crescido tanto como eu gostaria, porque apesar de serem um projeto bastante portátil, conseguem caber aqui no meu fantástico saquinho, na minha bolsinha, que a Ana do Mundo da Tatas fez, tricotou. E como podem ver, vou só mostrar-vos aqui o efeito. É giríssimo, portanto isto é extremamente portátil. Mas como eu estou a tricotar as duas meias em simultâneo, significa que eu tenho que estar a trabalhar com dois novelos. E como tal não é muito fácil levar, porque tenho sempre o receio que o novelo me vá cair ao chão e depois eu tenho que andar por ali atrás do novelo a repolar. E então por essa razão não tenho tricotado tanto as meias, apesar de estar a gostar bastante do efeito que o fio está a fazer. E também porque estou um pouco ansiosa para conseguir chegar à parte do calcanhar. Porquê? Porque eu decidi fazer o calcanhar que eu decidi fazer nestas meias é o Fish Lips Kiss Heel, que eu estou farta de ouvir falar em tudo quanto é podcast. E curiosamente,
aconteceu uma coisa caricata, já foi há algum tempo. Eu era para já ter falado aqui no podcast, mas depois acabou por me passar. Eu tinha pensado em adquirir o esquema, porque o esquema é baratíssimo, é $1. E porque queria efetivamente experimentar a tricotar o Fish Lips Kiss Heel no. Desculpem lá, tive um problema técnico. Como eu estava a dizer, eu já tinha equacionado comprar o esquema porque é barato e eu queria experimentá-lo. Mas depois fui agradavelmente surpreendida pela Maya, que é a Will Travel for Yarn no Ravelry, e ela simplesmente presenteou-me com o esquema, o que foi uma agradável surpresa. Muito obrigada, Maia. Eu vou experimentar e vou certamente dar a minha opinião sobre o esquema. E então estou ansiosa por conseguir chegar à secção das meias em que tenho que fazer o calcanhar para poder efetivamente experimentar o esquema. Depois há outra razão pela qual eu não avancei muito. O facto de estar a tricotar as meias com agulhas 2,5 milímetros para mim significa que o trabalho não rende muito. Eu sou um pouco avessa a tricotar com agulhas muito fininhas. Não aprecio mesmo nada, exatamente pela questão que fico sempre com a sensação que o trabalho não avança ou progride muito lentamente. E por essa razão, e porque as agulhas são fininhas, tenho notado, não sei se também tem a ver com o meu cansaço físico, tenho notado que após fazer 5, 6 carreiras, ou seja, na totalidade, nas duas meias, eu começo a ficar com o meu polegar um pouco dormente. E então nessa altura entendo que é hora de parar e muitas das vezes o que tem acontecido é eu paro de trabalhar nas meias e pego noutro trabalho e estou a tricotar com agulhas mais grossas e isso já não me sucede, ou seja, eu continuo a tricotar normalmente e isso já não me sucede. Por isso, mas de qualquer das formas estou a gostar imenso de tricotar as meias. Em relação às agulhas, eu já tinha dito, são 2,5 milímetros e eu estou a gostar muito. São da marca Millward e eu estou a gostar imenso de tricotar com estas agulhas. Elas são rombas e ao mesmo tempo são bicudas o suficiente para aquilo que eu pretendo e são extremamente leves. Gosto muito mais destas do que das minhas drops de alumínio. Não são as metálicas As minhas drops de alumínio são estas. E não sei porque, parece que estas não. O fio não escorrega tanto, prende mais. Mas eu ando sempre com estas na bolsinha também. Às vezes pode ser necessário para alguma coisa e então normalmente ando com as duas. E cá está as minhas meias na minha bolsinha no mundo da Tatas. Ficam a condizer, acho eu. Depois, ainda no tricô, um outro projeto. Desculpem, a minha voz hoje está um pouco apanhada porque, obviamente, com este tempo maravilhoso que tem feito, eu constipei-me. Eu constipo-me sempre nestas alturas em que a temperatura nem está muito quente nem muito frio e cá em baixo no Algarve tem estado anormalmente quente para o inverno e estas amplitudes térmicas baralham-me o sistema e então tenho estado cheia de tosse e obviamente tenho a voz um bocado apanhada. Depois o outro projeto em que eu tenho estado a trabalhar bastante
tem sido o meu colete, o meu boardwalk em fúcsia, que é Debbie Bliss Fine Donegal, o fio. Estou a tricotar com agulhas, creio que 3,5 mm. São as Drops Pro, desculpem, as Knit Pro Interchangeable em madeira. E desde a última vez que gravei, avancei este bocado todo daqui para cima. Eu tinha pensado em tirar isto das agulhas para tentar fazer uma prova para experimentar, para ver se já tinha a altura suficiente daqui da parte por baixo do braço até à cintura, porque eu não quero que isto fique muito curto. Eu gosto que ele fique mais ou menos a bater no meio da anca. E tinha pensado em colocar isto em fio de desperdício, com tamanho suficiente que me permitisse esticar, porque este cabo é um bocado pequeno e eu não consigo esticar. Aliás, para vos mostrar não é muito fácil, como podem ver. Pronto, tenho este bocado todo. E tinha pensado em pôr em fio de desperdício para fazer uma prova. Mas depois lembrei-me, não vi essa necessidade. E bastou-me pegar numa camisola que eu tenho, que por acaso tem um drapeado. Foi feito à máquina, obviamente, foi de compra comercial numa loja, mas que fica exatamente na altura que eu pretendo que esta fique também. E tem um drapeado muito semelhante. E então basicamente o que eu fiz foi estendi a outra camisola e estendi esta por cima para ver a altura. E realmente as minhas suspeitas confirmaram-se. Apesar de eu já ter atingido os 36 cm que é suposto antes de começar a separar as costas da parte da frente, eu tinha chegado à conclusão que os 36 cm não ia ser suficiente. Eu provavelmente iria precisar de uns 40. E eu prefiro que ela peque por excesso do que por defeito. E realmente consegui confirmar as minhas suspeitas. Faltam mais ou menos, seriam uns 4 cm que eu tinha pensado, e então neste momento estou a prosseguir para fazer essa medida antes de separar. Mas estou efetivamente ansiosa para separar, porque quero ver se isto passa do simples tricotar em meia tudo à volta, porque já cansa, basicamente. E agora percebi-me que me esqueci de outro projeto que tenho em mãos. Vou só parar aqui um bocadinho. Isto hoje não estava lá muito bem preparada, está visto. E o outro projeto que me estava a faltar é a minha manta de quadrados, que eu estou a adorar tricotar, para vos ser sincera. É o meu... Digamos que este é literalmente o meu projeto mais stress-off que eu tenho. De todos os que tenho em mãos, este é sem dúvida aquele que eu estou mesmo a apreciar e que me está a dar um gozo enorme. Portanto, eu fiz mais um quadrado, que é este, que eu adorei. É muito engraçado porque este quadrado é feito com um mini novelo da Opal, que eu comprei da Opal. Opal. Estava aqui a ver se encontrava o que é Opal, sim. São os mini novelos que eu comprei na retrosaria quando fui fazer a Rota das Linhas. E realmente, quando começou este novelo, eu até na altura pensei assim, pá, se calhar não foi uma má escolha, porque ele começava essencialmente aqui com um ligeiro tom de laranja, mas depois passava para os azuis e verdes. E tendo em conta que o primeiro quadrado também era em tons de azul e verde, pensei, pá, isto não... Se calhar devia ter escolhido um novelo que fizesse um pouco mais de contraste.
Mas este mini novelo revelou-se uma verdadeira caixinha de surpresas e terminou aqui com este efeito gradiente espetacular que eu acho giríssimo e que obviamente quebrou o tal efeito que eu achava que não iria ter de contraste. E realmente não podia estar mais satisfeita com o resultado final deste quadrado. Portanto, muito feliz. Depois, já comecei, entretanto, o outro, não é? Este estou a fazer com uma das mini meadas que a Cristina me mandou, do Apoela 63, do podcast e blog acerca de tudo. E estou-me a divertir. Tenho que pedir à Cristina se ela tiver tempo e paciência para me. Se ela ainda se conseguir lembrar, perdão, quais são os fios que ela me mandou das mini meadas, para eu ter uma noção, porque eu gostava de ficar com um bocado com esse registro. Eu fiz um plano para a minha manta, considerei as dimensões que quero, as dimensões finais que quero que ela fique, para poder calcular também o número de quadrados que vou ter que fazer. E como eu quero que ela fique sensivelmente com 1,60 m de largura por 2 metros de comprimento, depois eu obviamente farei um bordo, ainda não sei muito bem o que vou fazer, quando chegar à altura logo penso nisso. Cheguei à conclusão que vou ter que fazer 168 quadrados, que é uma perfeita loucura. Não, obviamente não tenho prazo para terminar este projeto, vai ser um projeto para ir fazendo à medida e ao sabor daquilo que me apetecer. E curiosamente eu pus uma fotografia do meu plano no meu Instagram e colocou essa questão porque os meus quadrados estavam a ficar com a medida final de 14 cm por 14 cm. E outras pessoas que estão a seguir o mesmo, que estão a seguir o mesmo esquema que eu e a fazer o projeto de acordo com, com o projeto da Dona Maria, da Rosário, os quadrados delas ficavam com dimensões muito inferiores às minhas. E obviamente chegámos à conclusão que tinha tudo a ver com a diferença do tamanho de agulhas. A maior parte das pessoas estão a fazer com agulhas de 2,5 mm ou 2,25, ou seja, elas estão a tricotar com a mesma agulha, a mesma dimensão de agulha que estariam a tricotar meias, porque isto é fio de meias, obviamente, e eu estou a tricotar com agulhas de 4 mm. E porquê que eu escolhi 4 mm? Pela razão que já vos tinha falado atrás. Eu não gosto de tricotar nem de fazer crochê com agulhas muito fininhas. Irrita-me profundamente. É logo um fator que me dissuade de querer pegar no projeto, porque acho que o projeto depois não progride, não avança, não vejo resultados dali. E primeiro porque nunca me passou pela cabeça fazer com agulhas de tricotar meias. Na altura, até quando antes de começar o projeto, tinha pensado em colocar a questão no grupo, no tópico da manta, qual era a dimensão de agulhas que todos estavam a utilizar. Mas depois acabei por não o fazer, por uma razão muito simples. Porque quando eu tricotei o primeiro quadrado, eu fiz com o fio com que tricotei o meu primeiro shell. E o que eu fiz basicamente foi, como eu tinha gostado do efeito que ficou no shell, entendi por bem fazer com a mesma dimensão de agulhas com que tricotei o shell. Portanto, eu tricotei o shell com agulhas de 4 mm, daí eu ter escolhido as agulhas 4 mm. E depois porque é um tamanho de agulha com o qual eu me sinto perfeitamente confortável. E tendo em conta que eu gosto do efeito que faz, portanto estou muito satisfeita, não tenho qualquer tristeza ou desilusão por não estar a usar o mesmo tamanho de agulhas que as outras estão a utilizar. Obviamente me facilita a vida, em vez de fazer 300 ou 400 quadrados, faço só 168, que mesmo assim já é trabalho de monta, não é? Portanto, mas estou felicíssima com a minha manta de quadrados. Estou a gostar imenso de trabalhar neste projeto. E tem sido sempre o meu stress off.
Curiosamente, do mini novelo da Opal que eu utilizei, sobrou isto. Ou seja, ainda dá para eu fazer mais qualquer coisa com isto, não sei ainda. Se calhar até vou usá-lo em crochê, não sei, logo vejo. Logo penso numa solução para este restinho do restinho, né? Por assim dizer. Depois, o outro grande projeto que me tem ocupado o meu tempo e onde eu progredi mesmo muito, porque lá está, consegui encontrar espaço e tempo para pegar nas lãs e nas agulhas em alturas em que não estava propriamente a equacionar ter essa hipótese. E, portanto, a minha manta tem estado a crescer bastante. Portanto, eu penso que da última vez estava sensivelmente a meio aqui desta secção. Entretanto, já fiz a secção toda com o rosa mais vivo e já voltei a fazer. Eu decidi que vou fazer outra secção desta cor e depois vou fazer uma secção em branco, porque, perdão, eu tenho que jogar com os fios que eu tenho disponíveis e eu tenho muito branco. E provavelmente até o que vou fazer é a manta depois vai passar a ter secções mais curtas para fazer um efeito gradiente. Uma espécie. Vou tentar que seja assim. Às vezes nem sempre os planos saem como nós os pensamos, mas eu diria que já não falta muito para chegar sensivelmente ao meio da manta, para a dimensão que eu pretendo que ela fique. Portanto, estou muito satisfeita e realmente isto é daqueles projetos que avança bastante rápido e os meus filhos têm-me permitido ir avançando aos poucos e então tenho conseguido que esta manta cresça e que realmente não demore uma eternidade a fazer uma manta de bebê, não é? Como é costume meu. Depois, segmento costura. Eu estou tão feliz por poder ter alguma coisa para apresentar neste segmento. Nem imaginam. Porque realmente, lá está, eu estou sempre a dizer o mesmo, estou sempre a chover no molhado, que tenho saudades da minha máquina de costura, que tenho saudades de pegar em tecidos. E realmente no último podcast tínhamos mostrado os tecidos já cortados. Ainda não tinha arranjado a entretela e entretanto já tratei disso e consegui finalmente ter um saco para pôr os meus projetos. Eu estou tão contente, nem imagino. Parece uma criancinha a olhar para a obra acabada. Não está perfeito, como podem ver, ele está um bocadinho torto. Atrás usei este tecido que comprei. Foi um fat quarter que eu comprei na Tiger, que vos tinha mostrado no último episódio do podcast. Entretanto, comprei o fecho em tons de azul. Curiosamente, quando escolhi, não sabia que ele ia condizer perfeitamente com este azul. Foi o primeiro fecho zíper que eu costurei na minha vida. Não posso dizer que tenha sido um mar de rosas, não correu tudo bem a 100%, mas para a primeira experiência eu posso dizer que correu muito bem. Não correu 100% bem, diria que correu 85% bem por aí, porque aqui a rapariga inteligente gosta pouco de mudar os pés da máquina de costura. Eu gosto de ligar a máquina, escolher ponto, ver se tem fio e siga. O meu marido costuma gozar comigo e dizer que o meu carro é meter gasolina e andar, não me preocupo com mais nada. E de certa forma é um bocado isso que eu também faço com a minha máquina de costura, mas tenho que mudar esta minha maneira de ser, porque realmente também a de costura precisa de um bocadinho de atenção e ela tem as suas manias, tem a sua razão de ser, não é? O material tem sempre razão.
E então, como eu sou um pouco avessa a mudar os pés da máquina, não me lembrei que se queria costurar um fecho, se calhar tinha que usar o pé correspondente, não é? Pronto. E então a primeira parte que eu costurei com o pé normal. E obviamente aquilo não estava a correr assim lá muito bem. Ficou assim um bocadinho para o torto. E depois, quando fui pregar a outra parte, não é? Achei que, epá, pera lá, mas existe um pé específico para fazer estas coisas. E então tratei de, obviamente, mudar o pé. E é claro que a coisa aí correu às mil maravilhas. E não podia estar mais satisfeita. É facílimo, facílimo pregar um zíper. Facílimo. Pelo menos neste tipo de projetos, para mim, achei facílimo. Depois, outra coisa que me aconteceu, aqui foi um erro de cálculo meu. Eu comprei um fecho mesmo à justa. E creio que por essa razão isto não terá ficado tão... Aqui os cantos não estou satisfeita a 100%. Mas para aquilo que se pretende, para o primeiro projeto, eu estou mesmo muito contente. Usei um tecido de bolinhas. Ele é verde água com bolinhas brancas. Depois eu segui para fazer este saco. Segui o tutorial da Nicole do podcast You Loco. Ela tem um tutorial espetacular. Aliás, ela tem vários. Tem muitos sobre como tingir lãs, vários métodos. Eu como não é... Não sei, talvez um dia venha a atingir lã, mas não é propriamente uma coisa que me desperta a atenção. Acho muito interessante. Acho que há pessoas com uma criatividade fantástica para tingir lãs, mas não é um tipo de coisa que eu me queira meter, pelo menos no imediato. E fiz obviamente os cantinhos para ele depois para ele ficar em pé, ele fica em pé, ele aguenta. E comprei dois tipos de entretela. Comprei a entretela normal, é termocolante. Não sei se conseguem ver. Aqui vê-se o brilho, que é aquela cola que depois adere ao tecido quando se passa o ferro por cima. Este eu usei para o tecido do interior. E depois encontrei na retrosaria cá em Portimão, na Lily Blue, que é onde eu costumo ir. Normalmente vou a duas, ou à Lily Blue ou ao Algodão Doce, que é no Largo Gilianos. Para quem é cá da zona, fica a informação. E na Lily Blue tinham esta entretela, que também é termocolante, ou seja, ela cola aqui deste lado. Esta entretela é fantástica, fantástica. Eu fiquei... Já tinha visto isto, ainda nunca tinha utilizado. E de certeza absoluta que vou voltar a usar. Ela não é uma entretela muito barata, mas para o efeito final que dá, acho que vale cada cêntimo. Porque ela deste lado parece que é felpuda, tem estrutura, ou seja, o facto de eu ter utilizado esta entretela, eles chamam isto de interfacing em inglês, foi o que de certa forma também deu corpo e estrutura ao meu saco e permite que ele realmente se aguente em pé. E não é só isso, dá-lhe aquele ar fofinho, não é? Ou seja, mas depois não é muito grosso, não é muito bujudo. E então eu de certeza absoluta que vou usar este tipo de interfacing noutros projetos. Perdão. Queria só vos mostrar. E, portanto, este
é um projeto concluído, de costura, não de tricô nem de crochê. Estou felicíssima. Lá dentro tenho já outro projeto que eu tenho que ver se dou andamento, que é o vestido azul, o vestido vermelho, o Little Sister's Dress. Poxa, o vermelho realmente é muito difícil de mostrar em filmagem, seja com luz artificial ou luz natural. Este tem estado parado nas agulhas, não lhe tenho dado muita atenção, mas tenho mesmo que pegar. E ainda no segmento costura, já tenho preparado o outro saco, não é? Já escolhi o fecho, vai ser este rosa espampanante, vai ser este azul, que já colei o interfacing, como podem ver, a parte da frente, que é esta, também já tem o interfacing, e neste algodão, as bolinhas, este vai ser o interior, é um bege com bolinhas cor de vinho. Eu optei por eu não vou pôr qualquer entretela, porque este é um algodão nadinha nada mais espesso, portanto ele tem corpo suficiente, e então basicamente engomei-o bem e vou, assim que acabar de gravar o podcast, vai ser a minha tarefa, porque eu tirei a tarde para estas coisas. E quer dizer, tirei por outras coisas, obviamente, não foi só para isto. E então estou entusiasmadíssima com a minha costura. Estou a ver-me a costurar mais nos próximos tempos, porque deu-me gozo, deu-me muito gozo ver estes projetos acabados, e é incrível. Estou sempre a dizer que o tricô e o crochê são mais versáteis e que a costura ocupa mais tempo. Sim, é um bocado de verdade, porque leva tempo a cortar os tecidos. Mas, por exemplo, eu tenho a sensação que eu não levei mais do que 20 minutos a costurar todas as peças juntas. E eu só tive que desmanchar uma costura, portanto, às vezes tenho um bocado aquela noção que a costura é muito demorosa, demora muito tempo. Não, de maneira nenhuma. Realmente, às vezes é mais aquela imagem feita e depois acaba por não ser bem assim. E de costura estamos falados. Hoje não vos trago nada de livros, nem de revistas, não tenho assim nada para vos mostrar, mas queria mostrar-vos uma coisa que também tenho andado a fazer. Deixa-me só aqui. Isto era uma ideia que eu já tinha, já estava pensada há muito tempo mesmo, mas nunca tinha tido propriamente, nunca tinha arranjado espaço, nunca tinha dedicado tempo para fazer este tipo de coisa. E eu, quando comecei nesta área dos crafts, de tricotar, de crochetar, de costurar, e inicialmente comecei pela costura e pelo crochê. O tricô veio muito mais tarde, mas eu sempre fui uma pessoa de ter diários, de ter registros manuscritos, sempre gostei muito disso. Sou uma grande fã do journaling, apesar de não ter o mínimo jeito para a coisa. Eu não sei, não tenho muito jeito para o desenho. As minhas tentativas de desenhar foram um bocadinho frustradas. Mas sempre gostei muito de ter registros de tudo o que ia fazendo. E comecei por ter registros mais para memória futura, para depois ficar com a recordação da coisa, porque eu sou um pouco lamechas a esse ponto. Curiosamente, quando comecei a fazer os registros dos meus projetos em crochê, inspirei-me em alguns posts de alguns blogs, não vos sei dizer agora porque foi estamos a falar em 2011, 2012, e eu tirei umas ideias daqui, tirei umas ideias dali, e então comprei um caderno na altura que tinha 6 separadores,
E era para cada uma das coisas que eu queria fazer. E ao início era tudo muito organizadinho e muito bonito. Por exemplo, aqui uma capa que eu fiz para um telemóvel que eu tinha. Ai, já estão aqui coisas. Que eu tinha na altura. Portanto, este era o separador da costura. Depois virou um monstro e eu comecei a ter folhas soltas com os meus rabiscos. Aqui foi um dos primeiros projetos que eu fiz em crochê. Foi uma manta que eu ofereci ao irmão mais velho da Alice. Tinha inclusivamente projeto para fazer outra semelhante. Depois comecei a juntar pedaços dos fios para me lembrar dos fios que tinha utilizado e a fazer o registro dos fios que utilizava. Isto depois começou a ficar assim um bocadinho esquizofrénico. E eu fui começando a registrar, ou seja, estava longe de imaginar que se calhar passados ali 6 meses iria encontrar uma ferramenta tão fantástica como o Ravelry. Porque no fundo, de certa forma, aquilo que eu estava a fazer foi que depois o Ravelry veio fazer, foi permitir-nos o registro, inclusivamente com fotografias, porque eu inicialmente também tinha pensado em pôr fotografias, mas eu sou uma preguiçosa e tirar fotografias eu tiro, mas depois imprimi-las ou mandá-las imprimir são outros 500. E então, digamos que o Ravelry veio de certa forma substituir, mas eu mantive sempre, apesar de ter o Ravelry e ter lá as coisas, eu mantive sempre o meu journal. Peço desculpa. E depois isto, obviamente, ficou perdão, verdadeiramente assustador quando eu comecei a ter amostras, não é? Tricô. Peço desculpa. Isto já seria de esperar, tendo em conta que já tinha tosse. E então, o meu projeto era passar daquele caderno completamente desorganizado e quer dizer, ele tem alguma organização, a informação está lá toda. Mas eu queria que a coisa ficasse bonitinha, não é? Porque lá está, eu sou uma pessoa organizada. Às vezes não tenho tempo para fazer as coisas como eu quero. E então eu já tinha pensado, já tinha comprado os materiais. Tenho estes materiais comprados se calhar há uns 6 meses. O dossiê, as micas, as cartolinas, tudo. Mas o facto de ter estado a conversar com a Tatas e andarmos a falar um pouco sobre a organização e sobre washi tapes e canetas coloridas e coisas bonitas para nos organizarmos, porque às vezes nós temos tudo à mão, não é? E então, basicamente, foi o que me deu a motivação para finalmente pegar em todos os materiais que eu tinha comprados para organizar o meu journal, o meu jornal de crafts. E então, basicamente, é muito simples, são micas, onde eu na parte de trás tenho o esquema que imprimi, nos casos em que imprimi, obviamente. Depois, à frente, tenho o projeto, para quem é que foi feito, a data em que comecei, a data em que concluí, os materiais, desde a agulha aos fios, se fiz amostra. Aqui não tenho amostra por acaso. Depois só comecei a pôr a questão da amostra mais à frente. As anotações, uma amostra do fio colada aqui com washi tape, o rótulo do novelo que utilizei, para ficar com toda a informação sobre o projeto. Ou seja, isto no fim acaba por ser um Ravelry. Ai, hoje não estou a conseguir atinar com isto. Acaba por ser um Ravelry físico. E estou felicíssima. Aproveitei o desafio da Jenny, do Tiny Paper Foxes, e decidi fazer os meus Craft for 20, ou seja,
que é fazer um projeto, desenvolver durante 20 minutos uma atividade crafty, por assim dizer, não há falta de melhor palavra, terá que ser esta. Depois, aqui já podem ver, tenho um com amostra. Este é o do meu projeto do gorro que eu fiz, do fado, que eu utilizei fonte e fado. E decidi usar os meus clipes coloridos e prender aqui a amostra. Atrás tenho o esquema impresso e tenho aqui a informação toda como tenho no Ravelry. Inclusivamente acabei por dar por mim, como não tinha a informação toda completa no caderno, porque às vezes acabava por me esquecer, acabei por dar por mim para conseguir completar esta parte, ir buscar a informação que já tinha no Ravelry. Depois aqui tenho as luvas que fiz para a Carolina, C-Maga, que foi para a troca do Natal do grupo Tuganite. E portanto eu neste momento tenho ido perdendo 20 minutos ou um bocadinho mais, até quando tenho mais tempo vou alargando. Este foi o Purparium Cardigan, que foi o primeiro que eu fiz. Foi para o meu filho, para o meu mais novo. E pronto, tem aqui a informação toda. É muito útil porque depois, imaginem, eu tenho os registros das amostras. Se eu voltar a utilizar o fio, eu já tenho pelo menos uma noção da tensão que obtive. Obviamente que a nossa tensão é provável que vá variar consoante com o passar do tempo. Mas permite-nos já ter pelo menos uma noção da tensão que nós obtivemos quando fizemos a amostra para aquele fio. E se nós quisermos ser preguiçosas e não estar a tricotar outra amostra, já tenho aqui um bom... Este foi um cachecol que eu fiz para o meu filho. Tenho aqui o esquema que eu desenhei. Por acaso esta forma de esquema quem me ensinou foi a Sofia, da Tricô das 5. E pronto, e eu tenho estado progressivamente a transformar o meu diário de trabalhos manuais naquele monstro para este mais organizadinho e bonito. Isto é muito dramático. Mas não tenho assim mais nada para vos dizer. E a minha voz está-me a dizer que está na altura de acabar. Portanto, obrigada por terem estado aí desse lado. Desculpem toda a tosse e a voz esquisita. E isto hoje pareceu assim um bocadinho desorganizado. Muito obrigada por estarem desse lado, por me acompanharem, por participarem no grupo, no Mãos de Vera, no Ravelry. Eu depois deixo as anotações, como sempre, no blog, em www.mãosdevera.blogspot.pt. E se quiserem, procurem Nato Custódio no Instagram ou no Ravelry. Obrigada por estarem desse lado. Até à próxima. Adeus.